Glaucoma de pressão normal não é uma doença comum. Na enorme maioria dos casos de glaucoma, a pressão ocular é aumentada. Por isso, sempre que nós estamos suspeitando de um glaucoma de pressão normal, é importante a gente se fazer uma pergunta: será que esse diagnóstico está correto? O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e estou aqui com você para te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. O glaucoma é uma doença em que ocorre uma lesão no nervo óptico. Esse nervo ele é responsável por fazer a comunicação dos nossos olhos com o nosso cérebro para que a gente possa enxergar. E na enorme maioria dos casos, o que causa a lesão no nervo óptico é o aumento da pressão ocular. Mas existe uma exceção. Existem algumas pessoas que apresentam lesão de glaucoma no nervo óptico, mesmo sem ter a pressão ocular aumentada, e isso é o que nós chamamos de glaucoma de pressão normal. O glaucoma de pressão normal, então, ele é a exceção dos glaucomas e não é de maneira nenhuma uma doença comum. Além disso, existem algumas outras alterações que podem confundir bastante o diagnóstico de glaucoma de pressão normal. Por isso, sempre que nós estamos diante de um caso em que a suspeita é de glaucoma de pressão normal, nós precisamos fazer uma investigação mais a fundo para ter certeza de que esse diagnóstico está correto. Essa investigação mais cuidadosa ganha ainda mais importância se nós estamos diante de um caso atípico. Os pacientes com glaucoma de pressão normal geralmente são idosos e frequentemente têm um histórico de doença cardiovascular, seja hipertensão arterial, diabetes ou colesterol aumentado. Isso significa que uma pessoa jovem e saudável raramente tem glaucoma de pressão normal. É claro que não é impossível, mas um paciente jovem e saudável com uma suspeita de glaucoma de pressão normal é um caso atípico. Então é importante a gente ter uma atenção redobrada para confirmar esse diagnóstico. Existem basicamente 3 alterações que podem ser confundidas com o glaucoma de pressão normal. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e como fazer a diferenciação. A primeira confusão que pode levar a um diagnóstico errado é a ocorrência de picos da pressão ocular. Algumas pessoas que têm glaucoma de pressão alta, elas têm a pressão alta o tempo todo. Já outras pessoas, a pressão não fica alta o tempo todo, ela tem alguns picos de pressão e entre esses picos a pressão pode se apresentar normal. Então, essas pessoas que têm picos da pressão ocular, em alguns momentos elas estão com a pressão alta, em outros momentos elas estão com a pressão normal. E aí pode acontecer de as medidas no consultório darem normais por não estar detectando esses momentos de pico da pressão intraocular. Então, isso pode levar a um diagnóstico errado de glaucoma de pressão normal, sendo que, na verdade, isso é um glaucoma de pressão alta, só que o pico da pressão ocular ele não foi detectado. Uma maneira de contornar esse problema e detectar esses picos da pressão ocular é através de um exame que se chama teste de sobrecarga hídrica. Esse exame ele tem como objetivo detectar o valor mais alto que a sua pressão intraocular chega. Ele não é um exame obrigatório para todo mundo que tenha glaucoma, mas se no seu caso existe a suspeita de que pode estar acontecendo um pico de pressão, então esse exame se torna muito importante no seu acompanhamento. Um outro exame que é essencial quando nós estamos suspeitando de picos de pressão ocular é a gonioscopia.
A forma de glaucoma que está mais associada à ocorrência de picos de pressão é o glaucoma de ângulo fechado, e a gonioscopia é o exame que dá esse diagnóstico. A segunda situação que pode ser confundida com o glaucoma de pressão normal é o aumento fisiológico de escavação. Como eu falei lá no começo do vídeo, o glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico. E a alteração mais comum desse nervo se chama aumento de escavação. Mas nem todo mundo que tem aumento de escavação tem glaucoma. Aliás, muitas pessoas têm aumento de escavação sem ter doença nenhuma e com olhos perfeitamente saudáveis. Quando isso acontece, nós damos o nome de aumento fisiológico de escavação. São pessoas que nasceram com a escavação grande, mas com um nervo que tem um funcionamento normal e elas não têm nenhuma doença. As pessoas que têm aumento fisiológico de escavação, elas são saudáveis. Logo, as medidas de pressão ocular estão sempre dentro do normal. Mas como o aumento de escavação é uma das alterações mais frequentemente associadas ao glaucoma, isso pode levar essas pessoas a receberem um diagnóstico errado de glaucoma de pressão normal. Como que nós podemos então diferenciar o aumento fisiológico de escavação do glaucoma de pressão normal? A palavra-chave para essa diferenciação é estabilidade. As pessoas que têm aumento fisiológico de escavação, elas já nasceram com o nervo com a escavação grande e essa escavação ela vai continuar do mesmo jeito por toda a vida. Então essa escavação que já nasceu grande vai continuar igualzinha, do mesmo tamanho pela vida toda. O aumento fisiológico de escavação é um quadro estável. Já o glaucoma de pressão normal é uma doença progressiva. Isso significa que conforme a gente vai repetindo os exames e acompanhando essa alteração da escavação, o que a gente detecta pelos exames é que essa escavação está progressivamente aumentando e o nervo mostra sinais progressivos de piora da sua função. A progressão da escavação significa que nós estamos diante de um quadro de glaucoma de pressão normal e, portanto, nós precisamos iniciar o tratamento para parar essa progressão. O terceiro e último cenário que pode confundir com o glaucoma de pressão normal são as doenças neurológicas. O glaucoma é a doença mais comum que afeta o nervo óptico, mas ele não é a única. Existem diversas outras doenças que podem afetar o nervo de maneira semelhante. Alguns exemplos são as neurites, que são inflamações do nervo, as isquemias do nervo, que são como se fossem pequenos derrames localizados no nervo óptico. Outra possibilidade são tumores que comprimem esse nervo óptico e também as doenças neurológicas degenerativas, como o Alzheimer e a esclerose múltipla, por exemplo. Todas essas doenças que eu citei e muitas outras mais raras, elas também afetam o nervo óptico e elas não têm nenhuma relação com a pressão ocular. Então, nesses casos, a pressão ocular ela é sempre normal. Por isso que essas doenças podem se confundir com o glaucoma de pressão normal, porque são doenças que afetam o nervo óptico, mas que não interferem na pressão ocular. E como que a gente faz essa diferenciação? Os mesmos exames capazes de detectar o glaucoma, eles também são capazes de detectar sinais de doenças neurológicas, principalmente o campo visual e o OCT de nervo óptico. Então, nem tudo que aparece de alteração no campo visual e no OCT significa um diagnóstico de glaucoma. Existem algumas alterações que têm um padrão mais típico de glaucoma e existem outras alterações diferentes nesses exames que são sugestivas de doenças neurológicas.
Mas essa diferenciação nem sempre é fácil e precisa de um oftalmologista com olhos bem treinados e acostumado a lidar com esses casos para poder fazer essa diferenciação. Se você tem um diagnóstico de glaucoma de pressão normal, me conta aqui embaixo nos comentários como que esse diagnóstico foi feito e se você passou por esse tipo de investigação. E não se esquece de se inscrever no canal para receber toda semana as minhas dicas sobre como manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Até semana que vem!